Hoje vamos falar de mais um lançamento da editora Pipoca Nanquim. Frederick William e a Amazona, perseguição e censura aos quadrinhos. Então, fique comigo e acompanhe se esse material realmente vale a pena ou não. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e vamos falar hoje sobre quadrinhos, mas antes eu tenho alguns recados muito importantes para vocês. Primeiro que hoje, sexta-feira, às 9 horas, eu vou participar de uma live lá com o Hater Mais Sincero, e vai ter o Fábio do HQzaço, o Edício do Quadrinhos World, e a gente vai falar sobre as publicações da Panini. Eles realmente estão valendo preço, está muito caro, e como é que está o colecionismo hoje em dia no Brasil. Então vão lá no canal do Hater às 9 horas, eu vou colocar o link no Instagram para que vocês possam assistir essa live também, beleza? E outro recadinho é que se você for fazer suas compras na Amazon, faça através dos links do canal aqui. Fazendo por eles, você ajuda o canal demais. E também me siga no Instagram, que é o @canalfatos21, que lá eu sempre estou postando alguma coisa nova, sempre as leituras que eu faço, os filmes que eu assisto, e bora pro vídeo. Falando mais sobre Frederick William, ele é publicado pela editora Pipoca Nanquim, que para quem acompanha os quadrinhos hoje em dia, eu acho muito difícil não conhecer a editora, porque eles são um canal de YouTube grande e ainda por cima eles resolveram montar sua própria editora, né? Que é a editora Pipoca Nanquim, e que desde então tem fazendo um sucesso tremendo com os títulos. Ele é escrito pelo Jean-Marc Laine e o Thierry Olivier, que os dois são franceses, né? Esse aqui é um quadrinho francês e eu peço perdão pela minha pronúncia. Eu, infelizmente, não sei francês. Mas ele se trata sobre a história por trás do Code Comics Authority. Para você que não conhece o Code Comics Authority, ele é um título que foi colocado nos quadrinhos como uma forma de censura, uma forma de dizer que esse quadrinho pode ser publicado e esse quadrinho não pode ser publicado. O que foi uma coisa muito difícil para a época, porque os quadrinhos eles estavam começando a vir mais no estilo com ficção científica, com bastante violência, sexo e drogas, e esse código ele proibia tudo isso nos quadrinhos, uma coisa que acabou até infantilizando muito os quadrinhos. Até nesse quadrinho aqui, que é a biografia do Stan Lee, eu fiz a resenha dele, vou deixar o link aqui nos cards, beleza? E também vou deixar o link desse quadrinho caso você queira comprar. Tem uma passagem aqui que o Stan Lee fala dessa briga que ele teve com o Code Comics Authority, porque ele queria publicar uma história do Homem-Aranha que falava sobre drogas e que não incentivava as pessoas a usar drogas, principalmente os adolescentes. E as pessoas acabaram interpretando errado e acabaram até cancelando esse quadrinho. Mas o Stan Lee, junto com a Marvel, foi lá e lutou para que esse quadrinho pudesse ser publicado. Mas o foco em si é a gente falar justamente sobre esse quadrinho, né? Que, assim, o acabamento gráfico dele tá impecável, tá estilo Pipoca Nanquim mesmo. E ele conta sobre duas pessoas. Primeiro sobre o Frederick Wertham, ele era um psicanálise forense, e sobre o William Moulton Marston, que ele é nada mais nada menos do que o criador da Mulher Maravilha, e ele ainda por cima é o inventor do polígrafo. E tudo começa nesse quadrinho quando o Frederick Wertham ele vai numa viagem para os Estados Unidos, e ele acaba acompanhando o caso de uma pessoa chamada Albert Fish, que ele foi condenado por abuso, violência, tortura, canibalismo, tudo isso que ele fazia referente a crianças. E o interessante é que ele comentava essas coisas, né, com o Frederick, e ele abertamente o que ele fazia com as crianças, como ele fazia, e você até sente isso um pouco no quadrinho dele falando isso como algo prazeroso para ele. E assim, com uma conversa que ele teve com o Albert Fish, ele acaba ficando assim abismado com as coisas que ele fez e com as coisas que acontecem. Diz que ele está passando em uma banca de jornal e ele vê alguns quadrinhos e ele chega e pergunta para o jornaleiro: é isso que as crianças leem hoje em dia? E o jornaleiro ele responde: tá de brincadeira? Elas adoram. Então com isso ele ficou simplesmente abismado, porque na época, como eu disse, estava tendo muitos quadrinhos que envolviam terror, que envolviam drogas, que envolviam sexo. Isso era algo que era muito consumido pelas crianças, porque na época você pega aí essa época de 1920 a 1950, ou até meados dos anos 2000, não existia celular, a televisão assim também
Praticamente, as únicas coisas que tinham era o rádio, as crianças brincavam muito na rua e também liam muitos quadrinhos. Então, os quadrinhos era algo que era muito consumido e, além disso, ele era muito barato também. Então, era algo que as crianças vira e mexe compravam, né? Era preço com um troco de pão. O Frederick, ele ficou simplesmente abismado pelas coisas que aconteciam, né? Por simplesmente as crianças estarem consumidas aquilo. E na época era muito assim ofensivo aos pais americanos para que os filhos fossem chamados de delinquentes. Então, o Frederick ele começou a consumir os quadrinhos e começar a pegar justamente essas coisas que seriam fortes para os jovens e ele começou a demonizar os quadrinhos, muito parecido o que hoje a gente tem menos, né? Mas aí a gente ainda tem com relação aos videogames que dizem, você jogando GTA você fica muito violento, você joga Assassin's Creed você vira um assassino. Então aconteceu dessa pesquisa dele acabar demonizando os quadrinhos e pegando coisas justamente que eram fortes e ele usava isso como desculpa, né? Que ia falar, se seu filho lê isso, ele vai se tornar um delinquente. Isso para os pais americanos era algo muito, mas muito forte mesmo. E como ele era um psicólogo renomado, ele até tinha contato com Freud, ele começava a querer entender um pouco da mente das crianças, né? Tanto que tem até um certo momento em que ele faz a entrevista com as crianças, ele fala assim, nesse quadrinho aqui, quais são as palavras-chave? E as crianças acabam falando, tipo crime, policial, acabam dando as opiniões dela sobre os quadrinhos. E aí que ele começa uma luta assim justamente para tentar não censurar esses quadrinhos, mas simplesmente abolir esses quadrinhos de uma vez por todas. Pelo outro lado, nós temos o William Marston, que como eu disse para vocês, ele é o criador da Mulher Maravilha e criador do Polígrafo, e ele tem dois problemas de início. O problema é com relação ao polígrafo, porque ele quer que isso seja aceito em casos de tribunais para poder provar a inocência das pessoas, né? Isso quando ela estiver falando a verdade. E ele tinha um outro problema que era sobre a sua mulher não querendo aceitar a sua segunda esposa. Sim, o William, ele era um polígamo, ele tinha duas esposas e ele estava tentando conciliar esse problema para as duas conseguirem viver no mesmo ambiente. Por ser um psicólogo renomado, ele foi chamado pela DC Comics para publicar um quadrinho que que pudesse atrair novas leitoras. Sim, leitoras, que eu estou falando de mulheres. E na época os editores chamaram ele justamente por ele ser psicólogo e por ele entender um pouco da mente das crianças, né? Então eles queriam trabalhar isso, já que você entende, faça um quadrinho com que a gente possa atrair novas leitoras. E aí foi que uma de suas esposas deu a ideia de criar uma super-heroína, que de início era para ter o nome de Suprema, mas depois foi mudado para o nome de Mulher Maravilha. E no decorrer do quadrinho a gente acompanha esses dois personagens muito importantes para os quadrinhos, um que simplesmente tentou detonar os quadrinhos e acabou criando o selo do Code Comics Authority, e por outro lado nós vemos William Marston justamente com a trajetória da criação da Mulher Maravilha, com os roteiros e com tudo que veio depois. E galera, uma informação bem importante é que esse quadrinho ele tem muitos extras, e assim, não tanto assim, mas eles têm bastante extras que complementam a leitura. Então eu recomendo que, se você não é uma pessoa que lê os extras, eu recomendo que você leia, porque ele vai dar muito mais informação para você, ele vai complementar muito a história, tá? Tem algumas pontas soltas assim que os extras eles simplesmente complementam. Então, se você não tem o hábito de ler os extras, leia. E por falar assim, vocês me perguntam, Lourenço, é um quadrinho que vale a pena? É um quadrinho que você gostou? É um quadrinho que eu gostei, claro, eu gostei muito dessa edição, parabéns ao pessoal do Pipoca Nanquim por trazer essa edição. E vale a pena? Vale muito a pena. Se você for uma pessoa que gosta das histórias, sobre as histórias em quadrinhos. Porque se você for um leitor assim, que gosta de super-herói, ou gosta de ler uma coisa mais underground, algo criminalista, algo assim que envolva ficção científica, ou algo mais voltado assim para distopia, ou qualquer outro tipo, eu digo que esse aqui não é um quadrinho para você, porque ele é um quadrinho que assim, ele tem várias informações e assim, ele simplesmente desperta a curiosidade sobre aquela pessoa que é curiosa sobre os quadrinhos, como eu disse, que gosta de ler sobre as histórias das histórias em quadrinhos. Então, se você é um leitor casual, que gosta de ler
algo mais uma aventura, ou uma ficção, ou um terror, eu não recomendo, porque para você eu acredito que vai ser uma leitura que não vai valer a pena, que você vai levar e falar, tá, é isso. Então, eu recomendo sim para aquelas pessoas que gostam e que querem entender mais sobre os quadrinhos. Mas me diz aí, galera, o que vocês acharam desse quadrinho? Vocês chegaram a ler? Vou deixar ele aqui na descrição, tanto ele quanto a biografia do Stan Lee aqui na descrição, caso você queira adquirir, beleza? Não esqueçam da live hoje às 9 horas da noite, beleza? Eu vou indo nessa.